volta aqui com o nosso programa Raio de Sol. E hoje nós estamos aqui conversando sobre o tema de mães atípicas. E a nossa convidada hoje é a Isabel Pereira, que está aqui dividindo conosco o que ela passou. E eu tenho certeza que ela trará elementos bem positivos para todos nós. Então agora, Isabel, eu gostaria que você falasse assim, foi fácil encontrar profissionais? Você disse que tinha um plano, né? Como é que foi esse? Teve o diagnóstico. E aí? Então, na época, não foi fácil encontrar profissionais, assim, principalmente dentro daquilo que eu acreditava que seria bom para o tratamento do meu filho. A gente foi direcionado para uma clínica que eu passei uma semana levando o meu filho, mas ele chorava muito, muito, e eu não consegui deixar ele nessa clínica. Então, assim, não foi fácil, e até hoje se percebe ainda a dificuldade para encontrar profissionais, principalmente para as mães que tratam pelo SUS ou por planos de saúde, né? Naquela época, a gente continuou tratando o meu filho, mas a gente teve que custear do nosso próprio bolso. Nem o plano não deu certo, e aí muitos me falavam sobre entrar na justiça contra o plano, contra isso, contra aquilo, mas a gente optou por fazer um tratamento particular com ele. Tem conhecimento de muitas famílias que entram com liminares, né? Inclusive, esse ano eu resolvi trabalhar com essas famílias para ajudar mesmo nessa questão de ter profissionais acessíveis de forma que a justiça determine, porque hoje já tem direito. Tem direito, sim, da família que paga um plano de saúde. O plano de saúde é obrigado a cumprir o tratamento de acordo com o que foi prescrito para a criança, né? E naquela época, parece que a gente não vê o que se está passando e com a gente mesmo, né? Então, assim, da forma como eu fui orientada na época, a gente só queria uma coisa, desenvolver o nosso filho, mas encontrar profissional não é tão fácil. Não é tão fácil. Você falou aí a questão pelo plano e Sim. pelo SUS, e mesmo assim encontrar profissionais. Né? A gente encontra barreiras em encontrar profissionais, e depois a gente encontra barreiras em conseguir a quantidade de horas que o nosso filho precisa. Por isso que tem tantas ações judiciais hoje no judiciário para obrigar tanto o SUS quanto os planos de saúde a cumprir a carga horária do tratamento que a criança precisa. Por quê? O diagnóstico de autismo, ele é um atraso no desenvolvimento. Então, quanto mais precoce começar a iniciar um tratamento com a criança, quanto mais estímulo a criança receber nesse tratamento, é mais provável de que a criança avance e consiga ter o desenvolvimento atingido no máximo potencial. Então, assim, quanto antes iniciar a quantidade de horas prescrita, melhor. Por isso que tantas mães, tantos pais buscam ajuda no judiciário para conseguir esse tratamento. Tá, então eu estou vendo assim, você colocando aí toda essa necessidade, né, de um atendimento precoce. Extremamente necessário, né? E vendo a questão dos profissionais. E aí, assim, eu vou colocar entre profissionais e a família. Você teve que voltar a estudar para poder conseguir trabalhar com ele, não é isso? E seus familiares, assim, sua sogra, seus sogros, sua mãe, os tios, como é que foi? Porque aí a gente está vendo profissionalmente, nós estamos colocando, eu estou vendo aqui, ó, estou pensando assim, o profissional, suponho que ele foi para a faculdade, ele fez uma especialização e ele tem competência para. Sim. Né? E você já traz, você que está vivendo isso, que nós estamos precisando ampliar a qualidade do atendimento desses profissionais. E na família? Como é que foi isso? Porque aí essa questão de ser o precoce, na hora que você identificou, como é que foi isso nesse comecinho?
No meu caso, eu não tenho meu sogro e minha sogra presente, porque eles já faleceram. Mas assim, a minha rede de apoio ali é meu marido, minha mãe e as pessoas que me ajudavam em casa, né? Mas no meu caso, eu mesmo sendo de uma área totalmente diferente, não sou da área da saúde, né? Sou da área do direito, então eu me vi assim, tanto quanto perdida. E na época, nem os profissionais me orientavam, assim, eu tive muita dificuldade para aprender e para ter a consciência de que eu precisava aprender para ajudar o meu filho. Então, o conselho que eu dou para as mães hoje é, principalmente, se apegue com o profissional que está cuidando do seu filho, entra na sala de terapia, aprende o que ele está fazendo e leva isso para o contexto familiar. Porque assim, poucas horas de terapia ou até a quantidade de horas que a sua criança estiver fazendo não vai ajudar ele a desenvolver e evoluir. O que vai fazer a criança evoluir principalmente é em casa, é no dia a dia, é no contexto de sair num supermercado para fazer uma compra e colocando a criança para participar, colocando a criança para te ajudar ali no contexto de estar fazendo uma comida, colocar uma mesa, sabe? Eu sei que a correria do dia a dia às vezes não nos permite ter esse tempo, né? Não é toda mãe que tem uma rede de apoio, a gente sabe disso, mas é extremamente importante a família. Hoje o que eu mais luto e falo que no Brasil tinha que ter uma regulação, alguma coisa nesse sentido de nos ensinar como família, como pais, como mãe, como avó, a saber como lidar, sabe? Hoje tem muitas mães levantando essa bandeira, tem mães que já ofertam cursos e ensinam até na internet, ali na vida diária, colocando qual o manejo que eu tive que ter com meu filho numa crise. E isso é extremamente válido, porque as famílias precisam disso, desse treino parental para a gente conseguir avançar a nossa criança. Então, a gente tem que lutar por isso e eu falo como mãe. Hoje, o que eu mais sinto falta lá do início do tratamento do meu filho, que ele começou a ser tratado com 2 anos de idade, é de ter sido treinada para auxiliar o meu filho. E instintamente eu fazia coisas que hoje eu vejo que eu fazia, que está dentro do treino parental, graças a Deus, que fez ele evoluir, né, dentro da perspectiva, não dentro do que a gente esperava, mas dentro do que ele conseguia. Ele conseguiu, assim, avançar em pequenos detalhes que hoje a gente vê, nossa, ele conseguiu isso. Tá, e aí assim, você está falando da questão da rede de apoio, né? Quando você traz isso, você acha que, eu vou colocar nós precisamos ampliar essa rede de apoio com as mães? Você tem uma ideia? O que nós podemos fazer? Como que poderíamos estar formalizando essa rede de apoio? Extremamente necessário. Extremamente. Eu lido com mães e tem uma mãe solo que mora numa cidade que não tem acesso a pai, mãe, a irmãos. Essa mãe, ela precisa de uma rede de apoio. E o que eu mais aconselho faça amizade com outra mãe atípica, que ela vai te entender, ela não vai te julgar e às vezes ela vai poder até te apoiar, né? Hoje, o que eu sinto falta é de uma escola que existe uma inclusão real, uma escola que tenha lá dentro atendimento especializado para os nossos filhos, principalmente para os níveis 3, que não consegue muitas das vezes estar na escola regular, né? Então a gente precisa dessa inclusão real, não uma inclusão só de papel, né? A gente precisa dessa rede, porque eu conheço muitas mães que estão dentro de casa, com os seus filhos dentro de casa, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder, né, ter um momento dela, né? Porque hoje eu não posso vir aqui e falar baseado só na minha realidade. Eu estou falando com outras mães que precisam dessa rede de apoio. Então, o poder público, ele ajudaria muito se ele ouvisse as mães e enxergasse a real necessidade dessas mães, principalmente as mães mais carentes, mães solo. Elas precisam ter onde deixar os filhos sendo desenvolvidos.
né? A gente precisa Acreditar. muito. A gente precisa muito acreditar nesse profissional, naquele espaço que a criança está. Ela precisa ter a tranquilidade que ela vai deixar o filho dela numa escola que não vai estar chamando ela toda hora. Vem buscar seu filho isso, seu filho aquilo. Então, assim, é uma escola regular, mas que tem atendimento especializado e profissionais para lidar com essa criança. Tá. Você está trazendo essa realidade que nós não estamos tendo aqui em Goiânia, né? Não. Tá. Você diria que participar de um programa desse já seria um ponto positivo como a rede de apoio? Com certeza, né? Porque aqui a gente vai levar... quando você me falou do projeto, eu achei muito interessante, porque aqui a gente leva informação, a gente leva um pouco da nossa vivência, e eu acredito que vindo mais mães, elas, com certeza, elas têm muita história para contar. E eu acho que por mais que tenha histórias aí, cada história, cada criança, cada um é único. Então, sim, todas que vir aqui participar de um programa desse, ela vai ter uma história real para te contar, ela vai passar por um momento assim muito maravilhoso. Eu tenho certeza que ela vai se olhar no espelho e falar assim, nossa, que legal, eles estão me ouvindo, sabe? Eu vou poder levar a minha história para outras mães, para outras famílias, o que eu vivencio de dor, de desafio e também de bênçãos, né? Porque a nossa vida é isso, né? Sim. É de altos e baixos, mas a gente também tem muito que celebrar, né? Que viver é uma bênção, né? Com certeza. E aí, assim, vai surgindo muitas coisas quando você vai falando, né? Você é da área da advocacia, né? Isso, ótimo. E aí, assim, a mãe chegou na escola e não está sendo respeitada, não está conseguindo uma vaga para seu filho. Como que ela deve fazer? Hoje, a escola pública ou privada, ela não pode se negar a matricular os nossos filhos. Isso é lei, está escrito ali na lei de inclusão no nosso país, né? Mas a distância. A lei é linda, mas assim, na prática é muito difícil. Hoje, eu oriento as mães a buscar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para garantir que seu filho esteja regularmente matriculado ali. Acontece que a maior dificuldade que eu vejo as mães enfrentando hoje em dia é com o professor de apoio, né? O professor de apoio faz muita falta, ou deixa um professor de apoio para várias crianças, e isso está adoecendo até os professores, né? Porque tem muitas crianças com laudo dentro da sala de aula, mas os professores não têm treinamento para lidar, para saber lidar. Muitas das vezes a gente como família não sabe, né? Então hoje eu oriento e procurar também, né, para uma família de escola privada ou não, procurar um advogado de confiança para buscar que os seus direitos sejam validados, porque pela lei é o que está escrito ali, que a criança tem que estar regularmente matriculada, então tem que buscar os seus direitos, buscar Defensoria Pública, Ministério Público, advogado, para fazer valer o seu direito. Você está falando aí e eu estou aqui pensando, o tanto de coisas que uma mãe precisa ampliar o seu olhar. Porque eu estou com meu filho aqui. Tá, supõe que a escola é quem deveria ensinar. A escola vai ensinar um pouco, e aí chegar em casa eu também vou ter que ensinar, né? A escola não está fazendo seu papel. Aí eu vou para a Defensoria Pública aqui para procurar, né? Só que aí nós sabemos essa amorosidade, as barreiras que tem, e até mesmo a questão assim, para mim sair daqui da escola, para chegar aqui, eu preciso de um conhecimento. E quando desenvolve eu está voltando. E aí, a questão de ver essa escola, se ela tem estrutura, eu não vou colocar estrutura física, eu vou colocar a estrutura emocional. Porque você trouxe aí a questão do professor, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar uma psicopedagoga e ela veio colocando que eu posso, com materiais que eu tenho em casa, eu posso estar fazendo algo que ajuda a desenvolver meu filho. Sim. Mas meu filho está aqui e eu preciso estar trabalhando com ele. Aquela professora tem vários alunos
ela pode até ter um determinado conhecimento, mas ela precisa também, na hora que essa criança, se ela começar a se desestabilizar, ela precisa do suporte na sala Sim. de aula para poder estar atendendo a essa necessidade. E eu falo que banco de faculdade, mestrado, doutorado, não dá essa capacitação para você receber essa criança com amor, você desenvolver o trabalho com ela nas necessidades que ela precisa. Mas aí você falou também de história para contar. Tem alguma história assim com escola, alguma coisa assim que você vivenciou, que você gostaria de divulgar para o pessoal? Então, esse ano nós passamos pela maior dor da nossa vida, assim, com o autismo, porque a gente vive um dia de cada vez, né, nos desafios. Esse ano, infelizmente, meu filho estudando numa escola privada, a gente pagando uma profissional de apoio, que é uma acompanhante terapêutica que fica com ele o tempo inteiro, no horário que ele está na escola, ele teve, a segurança da escola falhou. Falhou no sentido de que tinha um portão aberto e um outro portão que estava com o cadeado passado e era para ter um guarda lá no momento que ele saiu e ele passou por esse portão, ele tirou o cadeado, passou e acessou a rua. E assim, nós ainda estamos passando por superação desse trauma, porque foi em abril desse ano. E eu falo que é uma página triste da nossa vida, sabe? Triste porque a gente confia tanto na escola. Era uma escola que eu amava tanto, que eu respeitava, que eu valorizava, eu defendia. E aí, quando aconteceu esse fato, o jeito que nos trataram doeu muito, porque assim, normalizaram a saída dele, ele ficou 20 minutos na rua e graças a Deus, Deus mandou um anjo, que é o Walter, é um pamonheiro que vende pamonha lá na rua, e ele percebeu meu filho correndo ali. Se você vê nos vídeos assim, você fica chocado, e meu filho correu 20 minutos e o Walter insistentemente correu atrás dele até pegar ele, e assim, usou mesmo de força ali para pegar ele, enfiar no carro dele para levar de volta na escola. Isso porque ele viu uma criança de uniforme correndo ali, ele percebeu, bom, esse menino deve estar perdido. Parece que é Deus que usa, né? Para mim foi o anjo da guarda do meu filho. Então o Walter pegou ele, levou de volta na escola e o meu filho saiu da escola nesse dia, era 16h40, 17 horas o Walter devolveu ele lá, e eu só fiquei sabendo desse episódio às 17h40, quando eu fui buscar o meu filho, e fui informada que um vizinho tinha entregado o meu filho. Mais tarde eu fui informada que um carro preto tinha entregado o meu filho na escola, e eu sozinha comecei a investigar e sair batendo de porta em porta, fazendo trabalho de polícia e pedindo imagens para me saber o que tinha acontecido. Eu queria saber quem que tinha entregado o meu filho. Eu que descobri o Walter. A escola não teve o mínimo interesse de me informar o que tinha acontecido de fato, me contar a realidade, sabe? E aí eu fui atrás do Walter, conheci o Walter, fui até a casa onde ele tinha se pegado, conheci a vizinha lá, a mulher que ajudou ele a levar ele na escola, e eu fui atrás de tudo e assim, fui tratada com total descaso. A escola abafou o caso, infelizmente isso não é um fato criminal, não é crime, é só uma negligência, né? E graças a Deus não aconteceu nada com meu filho, mas vamos esperar acontecer para ter uma responsabilidade criminal? Teria que ter acontecido alguma coisa com meu filho? Porque meu filho é um autista não verbal, ele não fala, ele não sabe falar o próprio nome. Então, assim, até quando isso? Até quando vai ter que acontecer, vai ter que morrer uma criança? Porque hoje, todos os dias a gente vê aí na página, direto me manda, todos os dias não, mas direto me manda, essa semana passada mesmo, meu Instagram ficou cheio de notícias que uma criança lá no Ceará tinha fugido, de 7 anos, fugido da escola, e todo mundo lembra do nosso caso aqui em Goiânia. E ficam me mandando, né? E eu fico pensando, quando que vão criar uma lei para punir severamente essas escolas? Ou será que vai ter realmente, dentro da escola regular, um espaço para essas crianças não terem acesso à rua?
Porque hoje não tem. Essa inclusão, ela tá linda no papel, mas na vida real não tá acontecendo. Olha, você trouxe aí e eu vendo algumas coisas, o quanto é importante. Tem muitos pais que não valorizam a questão do uniforme da criança. E o Walter só conseguiu levar seu filho de volta porque ele estava uniformizado. Outro ponto, a sensibilidade deste homem, nossa, por ver aquela criança e conseguir perceber. É como você falou, é como se Deus colocasse um anjo da guarda para cuidar e trazer e que nada, tá? Então assim, eu vou só te contar o detalhe que eu fico até emocionada, porque depois conhecendo o Walter e ele me apresentou a esposa, eles têm um filho com deficiência. Mas vamos fazer assim, vamos guardar esse aí e você volta na hora que nós terminarmos o intervalo, você vai nos contar esse aí como foi, tá bom assim? Tá bom? Então, não saia daí, hein?